Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo informações para vocês. Eu sou Hughley Fagundes, hoje é dia 28 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, Lula está tantando os parafusos. Não, Lulita tá meio baqueado, como diz aqui no Nordeste. O cara tá com problemas na cachola. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Não se esquece, na descrição do vídeo você pode nos ajudar depositando aí qualquer valor, tem conta bancária, você pode dar uma forcinha pra gente. Pois é, gente, o Lulita deu uma entrevista e mostrou nessa entrevista que ele não anda muito bem das ideias, não. Escuta essa aqui, não. A degradante resposta de Lula, quando questionado sobre a popularidade de Moro. Vocês vão ver aqui, gente, ó. Lula só dá entrevistas para os veículos de esquerdas. Assim as perguntas são amenas e o meliante mente à vontade, sem ser interpelado pelo interlocutor. Porém, eventualmente, surge uma pergunta mais ousada, como aconteceu na entrevista ao jornal É o País. O repórter disse ao petista: Sérgio Moro é o líder político mais popular do país e o senhor está entre os mais odiados. E aí, gente, o que é que vocês acham que Lulita disse quando ouviu essa do jornal? Bom, vamos lá. A resposta de Lula: um amontoado de infâmias e agressões. Olha lá. Primeiro, Moro não é o político mais popular do país, ele é o juiz mais mentiroso do país. O engraçado é que eles não conseguiram provar a inocência de Lula, não provaram a mentira que eles dizem que o Moro tem e tiveram que mudar a lei para soltar a Lulita. O Dallagnol é o procurador mais mentiroso do país. Moro construiu a sua imagem em um pacto feito, presta atenção, com a imprensa brasileira que criou esse Deus de barro. Eu acho interessante é que Moro é raramente elogiado pela imprensa, é só cutucado. A cacete come nas costas do ministro, mas segundo Lula, o Moro tem um pacto com a imprensa. Bom, continuando. A minha obrigação moral e ética é provar que essa gente que poderia contribuir para conter a corrupção, essa gente quase que faz uma quadrilha de uma parte do judiciário e uma parte do Ministério Público, utilizando a Lava Jato com objetivos eminentemente políticos. O antagonista deu o diagnóstico perfeito para o caso. Se liga nessa aqui que tem uma... ó, o ex-presidiário sofre mais com a popularidade de Moro do que com 17, esse número lembra alguma coisa? Do que com 17 anos de cadeia. E tá aí, gente. Olha só que interessante. Ele chama o Moro de mentiroso, o Deltan de mentiroso. Mas eles não conseguem provar a mentira do juiz nem do procurador. Como eu já disse, para Lula sair da cana, teve que se fazer uma manobra mirabolante na lei para libertá-lo. Porque provar a inocência, zero, continua condenado. E ganhou mais uma ontem, né? Na segunda instância do Atibaia agora. Aí ele fala na questão que o Sérgio Moro é um deus de barro criado pela imprensa. Quando é que vocês veem a imprensa falando bem de Sérgio Moro, gente? Eu até agora não vi essa imprensa falando bem, raras exceções. É sempre criticando o Sérgio Moro, o pacote anticrime, mas toca o barco. Ele fala também na questão... Cadê? Onde foi que eu vi aqui que eu perdi? Não, aqui, isso não. Ah, essa gente que poderia, né, tá trabalhando contra a corrupção. Ora essa, que legal, né, gente? Ele fala como se o governo dele é quem combatesse a corrupção, né? Na verdade, ele é a própria corrupção. Ele é a própria pilantrofia. E a raiva dele é justamente essa. Porque Bolsonaro, junto com Sérgio Moro, tem lutado para acabar com a corrupção no Brasil. E aí ele fala uma parte daquilo que nós já vimos provado, que é o que eles fizeram. Ele fala que parte da Justiça e parte do Ministério Público está distorcendo a Justiça, né? Usando a Lava Jato
por meios políticos. Agora a pergunta é, gente, quem foi que soltou Lulita? Quem foi que soltou? Não foi o STF? Ora essa. Quem foi que se usufruiu, né, da mirabolante mudança do STF? Lulita. Os parceiros de Lulita. Então eu acho que não é ao lado do Sérgio Moro que está a banda podre da justiça, não. Porque quem está ao lado do Sérgio Moro é aquele lado que quer colocar Lulita e a cambada toda de volta em cana. Bom, e aí é a grande preocupação dele, né? Mas, gente, fica evidenciado, né, que é mais uma das entrevistas manipuladas. Eu queria que ele desse entrevista para um jornal sério, para um jornalista que fizesse questionamentos de verdade. Não as perguntas pré-prontas com respostas preparadas, não uma entrevista de engana bobo e leva trouxa, não. Eu queria que ele respondesse perguntas diretamente ao crime, né? Fosse questionado e fosse pressionado por uma entrevista decente. Agora essas entrevistinhas aí que a gente tá vendo, tipo Catraca Livre, do Brasil 247, é o País, Foice de São Paulo, e blá blá blá. Isso aí, gente, pelo amor de Deus. Você pega, por exemplo, a Mônica Bergamo, quando foi fazer a primeira entrevista lá do Lula, ela sai chorando, emocionada. Ai, meu Deus, Lula, minha vida, meu Deus, minha barbicha, ai, meu pai. Você acha que uma pessoa, jornalista, que entra para dar entrevista e sai aos prantos que nela saiu lá de amores pro Lula, você acha que uma mulher, uma repórter dessa vai ter parcialidade nas perguntas? É claro, imparcialidade nas perguntas? É claro que não. Ela fez só perguntas que ela sabia que as respostas favoreciam ao Lula. Ela não fez nenhuma pergunta que interessasse ao povo brasileiro. Sobre a corrupção, sobre o mensalão, sobre a Operação Zelotes, sobre os filhos dele terem enriquecido, os caras não tinham nada e agora são donos de empresa. Sobre os 70 milhões de reais, onde que ele arrumou os 70 milhões de reais que foi interditado pela Polícia Federal, lá pelo Ministério Público, na verdade, né? Da onde que veio? E aí, cadê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eles não fazem essas perguntas. Então a gente vê que fica bem evidenciado que ninguém pergunta sobre Celso Daniel, sobre o Toninho do PT, nada não, sobre, como é que é o nome lá, esqueci agora, o Adélio, não, ninguém pergunta essas coisas não, porque não interessa, gente, são coisas que não têm respostas. As perguntas o que o senhor acha do Sérgio Moro? O que o senhor acha da condenação do Sérgio Moro? Aí o senhor, quando sair, Bolsonaro, e a política do Bolsonaro? Ninguém quer saber disso não, que a gente já sabe, gente, que a política do Bolsonaro tá detonando os petistas, tá recuperando o Brasil, tá alavancando a economia, tá trazendo emprego, tá trazendo de volta a renda ao cidadão brasileiro. Enfim, a gente já sabe disso. Agora é óbvio que são essas perguntas para, eu sou preso político, ai meu Deus do céu, o Brasil, ai porque o Bolsonaro tá acabando com os direitos, ai porque não sei o que, ai meu pai, minha Nossa Senhora da Lei, meu Deus. É mais ou menos aquelas perguntas que a gente nem quer mais saber, né? E aí vem com essa, então não adianta, o É o País é um jornal de quê? É um jornal que entrevistou, esse É o País é um jornal que entrevistou o Zé Dirceu, não sei se foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano, que o Zé Dirceu disse o seguinte, que o PT precisava, isso foi depois das eleições, que o PT precisava voltar ao poder e teria que ser na base da tomada e não das eleições. Ele disse isso ao É o País. Quer dizer, é um jornalzinho de esquerda deles, né? E vários outros aí, né? Que já, a gente já sabe que não tem um cunho jornalístico. Eu queria ver o Lula dar entrevista pro The Intercept. Bom, gente, tá aí, Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Você vê que o medo do Lula tá mais relacionado com a popularidade do Sérgio Moro do que com 17. É porque agora é 38, né? Canal Brasil Notícias.